Em 2020, o mundo entrava na maior recessão em 100 anos. O Brasil parava, as indústrias fechavam. Os analistas estavam cortando estimativas semana a semana. E a WEG, uma fabricante de motores fundada em Santa Catarina em 1961, entregou o melhor resultado da sua história nesse ambiente. A ação saiu de R$ 14 para R$ 37 em apenas 10 meses. E a Faria Lima criou uma narrativa que pegou. Era uma empresa defensiva, com crescimento estrutural e no centro do superciclo de transição energética. Essa tese tinha fundamento. Ainda tem. O problema é que entre 2020 e hoje, a ação virou uma montanha-russa. Que a WEG é uma boa empresa, isso ninguém discute. A dúvida é se a R$ 51 o mercado está pagando pelo valor real da empresa ou pela narrativa. Eu te explico essa história a partir de agora. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Antes de tudo, 3 coisas que você precisa entender para acompanhar esse case. A primeira é a margem EBITDA. Pense assim, de cada R$ 100 de receita, quanto sobra depois de pagar os custos operacionais? A segunda é o preço-alvo. Cada banco calcula quanto acredita que a ação deveria valer em 12 meses. Quando os preços-alvos vão de R$ 39 a R$ 69 para uma ação a 51, não existe um consenso claro. A terceira é o ciclo. A WEG tem um negócio estrutural. Vai crescer por décadas, ancorado em renováveis, eletrificação e infraestrutura de dados. Mas dentro desse crescimento estrutural, existe um ciclo operacional, trimestres melhores e piores dependendo do câmbio, dos custos de insumos e bases de comparação. Boa parte do debate hoje é sobre o ciclo, não sobre a estrutura. A WEG nasceu em Jaraguá do Sul em 1961. 3 sócios, uma fábrica de motores elétricos e um mercado brasileiro em processo de industrialização. Por décadas foi exatamente isso, uma empresa sólida, bem gerida, com expansão gradual para a América Latina, depois Europa, depois Índia e China. Em 2019, fora do mercado de industriais, quase ninguém falava da WEG. Porém, a empresa já tinha 11 fábricas, 31 mil colaboradores e 11% do mercado global de motores, a maior da América Latina. Como a gente falava no início, em março de 2020 o mundo travou. Ainda assim, a WEG fez um lucro de R$ 514 milhões no segundo trimestre, 32% acima do ano anterior. Já no terceiro trimestre, chegou a R$ 644 milhões, 54% acima. Resultado recorde no pior ano da economia global. O Bank of America escreveu o seguinte: se alguém tivesse previsto aquilo um ano antes, ninguém teria acreditado. A receita fechou o ano de 2020 em 17,4 bilhões de reais, com um crescimento de EBITDA de quase 43%. A lógica era: motores e transformadores para infraestrutura de energia não param numa recessão. Pelo contrário, antecipam a retomada. E a tese de transição energética começava a ganhar força global com os planos de estímulo pós-pandemia. A ação então foi de R$ 14 em março de 2020 para R$ 37 em janeiro de 2021. 10 meses depois, 164% de retorno. O preço correu na frente da tese. Com a ação a R$ 37, o preço-lucro, que mede quanto o mercado paga por cada real de lucro da empresa, chegou a 35 vezes. Era o dobro da média histórica da WEG. Por conta dessa disparada dos preços, em março de 2021, o Goldman Sachs publicou uma recomendação de venda. A ação já estava a 38 vezes o lucro estimado para 2022, acima de qualquer patamar histórico, mas o mercado, de maneira geral, seguiu ignorando. Meses depois, a XP iniciou a cobertura com preço-alvo de 50. Já o Credit Suisse projetou que a receita dobraria em 5 anos. Porém, foi nesse auge de otimismo que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, começou a subir os juros. Em 2022, a taxa básica americana foi de praticamente 0 a 4,5% ao ano. O mesmo aconteceu por aqui no Brasil, só que numa magnitude maior. Com isso, o real se valorizou e, por conta desse movimento de juros, empresas de crescimento perderam múltiplos no mundo inteiro. Mesmo assim, a WEG continuou crescendo. A receita subiu 27% para incríveis 30 bilhões de reais, com o lucro disparando 17%. Mas, dado o contexto global, o mercado parou de pagar 35 vezes o lucro por ela. A ação, mesmo com a forte performance operacional,
foi de R$ 37,00 para R$ 23,00 em maio de 2022. O derating, ou seja, a compressão de múltiplo, durou 17 meses. Após esse movimento, em outubro de 2022, foi a vez do Morgan Stanley mudar sua percepção. Saiu de uma recomendação de venda para compra, com preço-alvo subindo de R$ 26,00 para R$ 39,00. A leitura era de que uma hora os juros iam virar, e o crescimento da VEG era mais forte do que o mercado precificava. O banco revisou a expectativa de crescimento de receita entre 2021 e 2030 de 10% para 14% ao ano. Foi aí que o fundo do preço da ação estava formado a R$ 22,00. Com o mercado estabilizado e os juros americanos chegando ao pico, a VEG fez o que empresas bem geridas fazem na baixa: investiu na virada. Em setembro de 2023, a empresa anunciou a maior aquisição da sua história, uma divisão da Regal Rexnord por US$ 400 milhões, com 10 fábricas em 7 países. A fatia de mercado global em motores subiu então de 11% para 15%, e a VEG deixou de ser uma líder regional para virar um player global de primeiro nível. A aquisição foi fechada em abril de 2024 num ciclo de crescimento acelerado. A receita do ano bateu R$ 41 bilhões, a maior da história, com lucro de 6 bilhões. Dando então continuidade no seu processo de desenvolvimento, pouco tempo depois, em outubro de 2024, a empresa novamente observou uma nova tendência global e colocou data centers como prioridade. O Brasil projeta 9 gigawatts de demanda energética em data centers até 2035, e a VEG fabrica os transformadores que alimentam esses centros. Como resultado de todo esse otimismo, a ação atingiu os R$ 59,00 em dezembro de 2024, sua nova máxima histórica. Porém, foi nesse instante que o ciclo novamente virou, e não foi de uma vez. O problema começou a se montar antes dos números aparecerem. O cobre não parava de subir, o real já havia se apreciado, reduzindo então a conversão de receita externa. E o primeiro trimestre de 2024 tinha sido excepcionalmente forte em entregas de projetos solares. Isso significa então uma base de comparação quase impossível para 2025. Quando os resultados foram divulgados, a margem EBITDA caiu para 21,6%, 2 trimestres consecutivos abaixo dos 22% que o mercado esperava. O lucro do terceiro trimestre de 2025 foi de R$ 1 bilhão e 650 milhões de reais, alta de 4,5%, mas abaixo das estimativas. Ao mesmo tempo, o ROIC, o retorno sobre o capital investido, ficou em 32,5%, alto para qualquer empresa industrial, mas insuficiente para assegurar o preço de uma ação que sempre precificou o sucesso absoluto. Como resultado desses acontecimentos, a ação chegou a cair 32% no ano, em abril de 2025. Os cortes vieram em cascata. O Bank of America reduziu seu preço-alvo de R$ 67 para R$ 50, o JP Morgan de 66 para 49, a XP de 54 para 50 e o Itaú BBA de 67 para 64. O BBA, por sinal, disse o que muitos analistas pensavam, abre aspas, embora não vejamos motivos para os investidores de curto prazo se apressarem para as ações, acreditamos que uma oportunidade única em uma década pode estar surgindo para os acionistas de longo prazo. Isso basicamente ilustrava a ideia de que, desde 2020, o investidor sentia que nunca era o momento certo para comprar a empresa por conta dos múltiplos altos. Ou seja, essa correção finalmente abriu uma janela de oportunidade. Desde outubro até março de 2026, a ação já disparou praticamente 50%, negociando a R$ 51. Mas e agora? O que fazer após esse movimento? Bom, os analistas estão divididos de um jeito que você raramente vê numa única empresa. No polo otimista, o Santander coloca o preço-alvo em R$ 69, 35% acima. Itaú BBA e Genial também recomendam compra. Já no lado oposto, o Goldman Sachs tem recomendação de venda desde fevereiro de 2026, com um preço-alvo de R$ 39,20, 23% abaixo do valor de mercado. A tese pessimista é a seguinte: a receita do primeiro trimestre deve cair 6%, enquanto o consenso espera algo próximo de zero. Câmbio, base comparativa de solar e falta de capacidade nova em transmissão e distribuição são os 3 riscos que o banco enxerga. Outras 5 casas estão com recomendação neutra, com preços-alvos variando entre R$ 46 e R$ 57, aguardando a prova da execução. Em meio a toda essa bagunça, o Morgan Stanley foi na direção oposta. Poucos dias atrás, o banco subiu o seu preço-alvo de R$ 39 para R$ 54, apostando no super ciclo global de transformadores para renováveis,
data centers e eletrificação. Agora, dois gatilhos concretos estão no horizonte: o leilão de armazenamento de energia por baterias no Brasil e a nova fábrica de motores de alta tensão em Rugal, na China, que deve ficar pronta também nesse ano. A estrutura da empresa está intacta. Nisso todo mundo concorda. A briga está no timing. Quem acredita que as margens voltam no segundo semestre de 2026, compra agora. E quem quer ver a prova de execução, espera. A empresa cresceu de 17 bilhões de reais de receita em 2020 para 40 bilhões em 2024. Cruzou 3 continentes, integrou uma aquisição americana de 400 milhões de dólares e saiu líder global no seu setor. Agora, precisa provar que seguirá crescendo no ritmo que só ela conseguiu fazer ao longo dos últimos anos para justificar os múltiplos sempre esticados. E o segundo semestre desse ano é quando essa prova chega. Para você, a VEG a R$51 é oportunidade ou uma armadilha? Deixa aqui nos comentários porque nem mesmo os grandes bancos possuem uma resposta única para essa pergunta.